sobre as minhas 16 leituras realizadas no mês de agosto. Nem eu acredito que eu li tanto livro no mês de agosto. Confesso pra vocês que foi o mês que eu mais li do ano até o momento e que eu acho que vai ser difícil eu passar por essa quantidade de livros novamente. Mas enfim, vou falar brevemente e sem spoiler pra vocês sobre as minhas experiências literárias desses 16 livros. E antes de eu falar sobre essas leituras, já quero pedir pra você deixar o seu like, se inscreva aqui no canal, pois espero que a gente dá muita dica boa literária. E também, caso você queira comprar qualquer um desses livros que estarão no vídeo de hoje, todos os links estarão na descrição, ou se você queira comprar qualquer outra coisa no site da Amazon, utilize o meu link, assim vocês me ajudam com uma pequena comissão, sem pagar nada mais pelas suas compras. E caso vocês queiram pagar baratinho os seus livros, bora entrar pro grupo de promoções, que também está aqui na descrição, o link do Telegram. Agora chega lenga-lenga e bora falar dessas leituras, porque são 16 livros e o vídeo vai ficar muito longo. Bom, bora começar com uma das grandes decepções do mês, que foi Quando Te Vejo. Essa foi a leitura do mês de agosto do Clube de Leitura da Ju e foi um livro polêmico, porque metade das pessoas amaram, favoritaram, o livro favorito da vida, e outras pessoas como eu não se conectaram tanto assim com a história. Eu dei 2 estrelas para esse livro e confesso para vocês que eu só finalizei porque era um livro do clube. E eu sei que nesses certos... E eu aprendi que o certo é que quando um livro não estiver funcionando pra mim, eu não devo me martirizar a finalizar a leitura, e sim deixar e abandonar. Mas terminei e confesso pra vocês que não conversou comigo. Eu tinha muitas expectativas, porque eu já ouvi várias pessoas falando e recomendando super esse livro, e o que eu acho é que cada livro tem sim um momento para você ler e tem uma experiência diferente cada leitor e cada momento que o leitor está passando. Quando eu fiz essa leitura em agosto, não foi um mês muito bom para mim, foi um mês bem difícil relacionado a principalmente problemas de saúde da minha avó. Então eu acho que talvez esse livro teria conversado melhor comigo se fosse em outro momento, porque ele tem certos momentos assim muito pesados e que eu acho que em vez de ter me feito refletir e fazer bem, me fez ficar triste, então não curti. Apesar de muitos livros me deixarem triste, esse não me deu um conforto ao coração e que eu achei muitas vezes entediante. Mas é o que eu falei, cada leitor tem uma experiência, não é que eu não vou menosprezar quem leu, muito pelo contrário. Eu acho que se você amou esse livro, muito bem pra você, uma pena que não conversou comigo. E bola pra frente. Brevemente a gente vai ter a história aqui do Joel e da Kelly. O Joel, ele tem uma coisa diferente, que ele tem meio que premonições nos sonhos. Ele, desde quando é criança, quando ele começa a ter um afeto maior por uma certa pessoa, ele começa a ter sonhos com premonições, sonhos que podem ser coisas boas, mas também podem ser acidentes ou até doenças envolvendo a pessoa. De certa forma, parece ser uma coisa maravilhosa se você parar para pensar que você pode prever o futuro de uma pessoa muito querida para evitar algum acidente, mas às vezes tem certas circunstâncias que você vai ficar em certo conflito, como o Joel mesmo ficou, em como ele vai fazer e o que ele vai fazer, e também todos esses dilemas e questões que ele não pode ter um sonho normal ou uma noite de sono calma e tranquila. Ele se tornou uma pessoa extremamente ansiosa e que a rotina dele é muito metódica e um pouco até difícil. Em contrapartida, ele vai conhecer a Kelly, que é uma moça que trabalha num café, que ele vai se apaixonar. Algo que ele não deseja é realmente se apaixonar, porque ele teve um passado dolorido, onde ele viu algo que relacionava a pessoa amada e acaba quebrando as pernas, porque ele acaba gostando muito da Kelly e ele vê o futuro dela e é algo não muito legal, só que ele não tem como saber como evitar essa questão. E aí o livro vai envolver todo esse dilema dos dois. Eu acho que se você gosta de livros que trazem muito mais a rotina e algo muito mais linear, vai conversar muito com você. Como eu gosto mais de reviravoltas e eu não curto tanto essa ideia de algo muito linear, eu não curti em determinados momentos, eu achei muito chato e monótono o livro. Mas é isso, bora falar da próxima leitura. Vou deixar a capa aqui de um conto da minha amiga Marina Hailes, que é o conto Vivendo o Meu Chiquilite. Eu adorei a experiência de leitura que eu tive com o conto. Eu já li outras coisas da Marina e eu estou super ansiosa para o seu lançamento, que é Até Essa Comédia Se Tornar Romântica. E aqui a gente vai ter a história de
uma moça que trabalha numa loja e vai ter um cara com um bebê que vai aparecer na loja, ele vai ter um incidente com o bebê, vai sujar a roupa dele, ela leva ele no banheiro dos funcionários, começa a conversar, enfim, rola um clima entre os dois. E aí tem todo esse desfecho, desenrolar da história. Como é um conto, eu não vou falar muito com vocês sobre essa história, porque senão acaba estragando um pouco, porque é um conto que é muito curtinho mesmo. Eu acho que em, sei lá, em 20 minutos você faz a leitura. Eu dei gargalhadas, eu achei divertido, teve momentos realmente bem descontraídos e bem cômicos e bem assim, chiquilite, anos 2010, 2005, Meg Cabot. Então, meio que me fez revisitar um pouco a minha leitora de chiquilite, que a gente tem realmente uma personagem muito assim doidinha, vamos dizer assim, que acaba tendo muitas peripécias, enfim, foi bem divertido. E a questão também do nosso personagem masculino tá cuidando de uma criança, eu achei isso bem interessante. Eu dei 4 estrelas e eu gostei bastante da ação que a Marina fez em relação a esse e-book, que eu inclusive compartilhei nas minhas redes sociais, que todo o valor arrecadado do valor do e-book seria destinado para compras de livros para um projeto social de mulheres que acabam passando por situações onde elas se veem em situações de risco, mulheres que são cuidadas nesse instituto, que sofreram abusos, maridos abusivos, enfim. Então, ela conseguiu fazer com a compra, né, do valor, reverter em compra de livros para essas mulheres, e ela divulgou tudo depois nas redes sociais. Claro que o valor era bem simbólico do valor do e-book, o valor que a Marina ganha com páginas lidas também pelo Kindle Limited, enfim. Acho que ela conseguiu alguns livros comprar em sebo e depois ela também comprou alguns outros livros, o que eu achei muito legal, a ideia, a iniciativa da Marina. E eu fiz a compra do meu e-book, eu li o conto e super recomendo pra você, se você quer dar umas boas gargalhadas e uma leitura leve e descontraída. Bora para a próxima leitura. Um dos romances que eu mais gostei do mês de agosto, sem dúvida alguma, foi Uma Tempestade de Verão. Eu não sei se esse vídeo vai sair antes do vlog Lendo Romances, mas no vlog Lendo Romances, caso já tenha saído, vou ver se deixo nos cards aqui. Eu falei muito sobre a minha experiência, que foi Uma Tempestade de Verão. Esse também lemos com o Clube de Leitura da Ju, para quem é apoiador do Catarse. E se você quer ler livros para aquecer o seu coraçãozinho, então bora entrar pro Clube da Ju, que tá na descrição, o Instagram. Gente, em Uma Tempestade de Verão, era um livro que eu não esperava nada. Eu comprei ele simplesmente pelo fato que ele ficou por R$12,50 ou 14 e pouco no lançamento, na pré-venda, algo assim, que deu um surto no estagiário da Amazon, que esse livro ainda tava, tipo, lançando e ficou por esse preço baixíssimo. Tava dizendo sucesso do TikTok da gringa, aí eu fui lá, bom, é 12 e pouco, 14 reais, um livro que é lançamento, vou comprar, quem sabe eu leia e faça ainda um conteúdo pro canal. Em contrapartida, fala muito sobre a questão da Taylor Swift nesse livro. E daí eu falei assim, cara, eu não sou super fã da Taylor Swift, curto as músicas dela, mas não sou assim, fã ou ligada aos álbuns. Então, nem fui mais com o propósito de ler por causa da Taylor Swift. E aí, gente, chegou o livro aqui em casa, li a sinopse e eu achei tipo assim, tá, acho que eu nunca vou ler esse livro. Só que aí a gente leu com os catástrofes, porque muitas pessoas comprou nessa época na promoção e ficou com esse livro encalhado na estante. Aí a Ju colocou como opção de leitura. E a premissa falava que a gente ia ter uma competição de família, um jogo, que é o jogo do assassino. E quando eu falava o jogo do assassino, eu achei que ia ser tipo um jogo de detetive, investigação, mas não. As pessoas da família fazem um jogo do assassino, onde eles vão, tipo, ter uma guerra de arminha de água, sabe? Onde eles vão matando as pessoas, tipo, dando tiro, como se fosse paintball, só que com água. Eu achei muito divertido e criativo. E aqui a gente vai ter a Meredith, que é uma jovem adolescente de 18 anos, que recentemente terminou um relacionamento extremamente tóxico e que há 2 anos ela vive num luto constante
sobre a perda da sua irmã, a Claire. Ela vai passar o verão, uma semana, para um evento de um casamento da sua prima, nessa fazenda da família, e é um lugar onde traz muitas lembranças fortemente da sua irmã, e a gente vai vendo toda essa questão do luto que ela vai passar nesses dias, bem como toda essa homenagem que a família faz com o jogo do assassino, que era o jogo mais favorito da Claire. Em contrapartida, ela vai se envolver com um dos padrinhos, e eles vão meio que criar uma aliança, mas a gente sabe que depois essa aliança vai virar algo a mais, um relacionamento. E, gente, eu fiz muitas marcações, eu realmente fiquei surpresa, dei muitas gargalhadas, eu gostei demais. E esse livro aqui também teve muitas pessoas que amaram como eu e outras que acharam um pouco bobinho. E tá tudo bem, cada leitor tem a sua experiência e eu amei, gente. Sério, eu quero botar num potinho esses personagens. Que casal mais fofo! E é isso, 5 estrelas, favoritado. E se já tiver saído o vlog, vejam lá, porque vocês vão saber muito mais sobre a minha experiência de leitura. Bora pro próximo. Outro livro que foi 5 estrelas, favoritado, foi o livro A Ilha, do autor Adrian McKind, o mesmo autor de A Corrente. Várias marcações e surtos nessa história. Esse foi o primeiro livro lido do Clube Fuja. Para quem não sabe, o Clube Fuja é um clube totalmente gratuito da editora Record, onde lemos livros de suspense, thriller ou de investigação. E aí, gente, é um grupo no Telegram, você pode entrar, acessar, é gratuito, se inscreve lá. A gente sempre faz a leitura durante um mês de um lançamento da editora do gênero, de suspense, né? E esse foi o livro primeiro lido pelo clube, e o nosso debate foi no dia 3 de agosto. E eu fiz a leitura ainda em agosto, mais ou menos em 2 dias, no dia do debate um pouco do dia anterior, e foi assim, um surto. E eu não vou falar muito sobre esse livro, porque tem uma resenha só para ele aqui no canal, vou ver se deixo nos cards, mas a gente vai ter uma família que vai estar viajando, e aí eles decidem se aventurar um pouco mais e conhecer uma ilha particular para as crianças conhecerem koalas, enfim, animais típicos da Austrália. Chegando lá, para adentrar essa ilha só tem uma alternativa, que é por balsa, e quem faz esse transporte é a própria família proprietária dessa ilha particular. Os telefones não funcionam lá e vai ter um acidente trágico que vai fazer com que essa família se arrependa horrores de ter embarcado nessa aventura. Umas férias de família, que era para ser tudo maravilhoso, vai virar um grande pesadelo, e a gente vai ver essa família tentar correr e fugir dos O'Neill, que são os proprietários dessa ilha, para sobreviver e fugir deles com vida. E é isso, gente. 5 estrelas, favoritado. Eu gostei demais. E agora eu quero muito fazer a leitura de A Corrente. Confesso que o final pode ser que pessoas achem muito mirabolante, mas eu curti bastante. E é isso. A Hutter, que é a personagem principal aqui, uma das personagens mais fodonas que eu li nesse ano. E é isso, gente. Ela é tipo assim, a personificação de ser foda. E é isso. Bora pro próximo livro. Outro livro que tá no vlog Lendo Romances é A Voz do Coração. Esse livro aqui eu dei 4 estrelas e meia. Confesso pra vocês que eu esperava que fosse 5 estrelas, mas vai, 4 estrelas e meia é uma nota muito boa. Esse livro eu ganhei, inclusive, de Páginas de Euterpes. Foi um dos últimos livros que eu ganhei deles. E então, Páginas de Euterpes, se você ainda vê meus vídeos, saiba que eu li esse livro e muito obrigada. Eu gostei muito da experiência de leitura. Eu li com a Cami, do Cami Readings, que também é um outro clube de leitura que eu faço parte. E aqui a gente vai ter a história de uma moça que no seu passado ela era uma grande atriz em ascensão, mas vai ter um acidente que vai impossibilitar dela continuar nessa profissão. E aí ela embarca então nos audiolivros para utilizar dos seus dons, né, de interpretação no audiolivro. Ela vai começar com o gênero de romance, só que ela não acredita no amor, principalmente devido ao passado dos pais dela e do relacionamento que eles tiveram. Mas alguns anos vão se passar, ela vai se concretizar nessa profissão, narrando outros gêneros, e ela vai voltar a narrar romance, pois aquela autora lá do passado que deu, assim, um pontapé inicial nessa carreira dela, vem a falecer, e um dos pedidos é que o último audiolivro,
o último livro dela seja narrado por essa moça, pela nossa mocinha, e por das vozes mais sexys do momento, que é o Brooke McKnight. Então ela pede que os dois narrem esse seu livro. Ela no primeiro momento fica assim, pé atrás de narrar um livro de romance, mas um dos elementos é que ela vai querer fazer, de certa forma, essa homenagem a essa autora, bem como ela tá passando por um momento que ela precisa de dinheiro para fazer um tratamento na sua avó, envolvendo a saúde dela. Então vai dar uma boa grana e ela vai embarcar nessa narração. E esse livro aqui tem muitos momentos de mensagens de WhatsApp, de trocas de e-mail, então eu super recomendo a edição física. E a gente vai vendo o Brooke McKnight, esse cara misterioso, conversando com a nossa mocinha por troca de mensagens. Coisas vão surgindo entre os dois pelas mensagens até eles irem se conhecer. E quando conhece, tem uma grande reviravolta. E é só isso que eu vou comentar. Se vocês querem saber mais sobre a minha experiência de leitura, vejam um vlog lendo romances. Mais um suspense frenético que foi A Inquilina Silenciosa. Vou deixar a capa aqui. Dei 5 estrelas, só não favoritei. Tem resenha no canal. Inclusive, a resenha tá indo muito bem. Obrigada a todos que estão assistindo. Por favor, gente, quando eu trago resenhas no canal, eu sei que muitas pessoas acabam não vendo porque acham que pode ter spoilers, mas eu não dou spoilers nas minhas resenhas. Eu só falo brevemente sobre a sinopse do livro, bem como a experiência de leitura, o que foi, despertado em mim durante o processo de leitura. Então me deem uma força, porque é um dos conteúdos que eu mais gosto de criar. E se vocês não curtem tanto assim, sei lá, comentem pelo menos nos comentários, dos vídeos. Mas eu acho que tem algumas resenhas que dão certo, outras nem tanto. Daí eu não entendo se vocês curtem ou não curtem. Mas é isso, tem resenha lá, sem spoilers, vão lá conferir. Eu li esse livro de graça, sem pagar nada, através do Biblion. Eu sempre trago essa indicação pra você que quer ler livros de graça. Baixe o Biblion, é a biblioteca gratuita de São Paulo. Eu li esse livro, assim, eu esperei 2 semanas, porque logo que lançou no Biblion, eu já entrei na fila de espera, deu 2 semaninhas e eu já li esse lançamento que tá dando um grande burburinho. A Inquilina Silenciosa, a gente vai ter a premissa de uma sobrevivente. Ela já vive em cárcere privado, há mais de 5 anos, de um serial killer. Ele mata mulheres e teve uma mulher em específico que ele decidiu virar a sua prisioneira, a sua inquilina silenciosa. Por quê? Porque ele trata essa mulher, em cárcere privado, em tipo um galpão, um depósito que tem no seu terreno. Só que a sua esposa vem a falecer e os avós, os pais da sua esposa, querem a casa de volta. E aí ele se vê na necessidade de se mudar. Ele e sua filha de 13 anos. Só que ele tem essa mulher de refém. Aonde ele vai colocar essa mulher de refém? E ele não quer matar essa mulher. Então ele decide ter um grande plano mirabolante que ele vai falar que ela é uma amiga da família que tá passando por um momento difícil e que vai alugar um quarto da sua casa. Por isso que ela vai se tornar a Inquilina Silenciosa. Só que ele acha que durante 5 anos de muita repreensão, dessa vida toda de cárcere privado, enfim, ela não vai querer recorrer ou sobreviver ou lutar pela sobrevivência. O que ele tá grande errado, porque ela vai ver sim uma nova oportunidade e esperança de se ver livre desse monstro de uma vez por todas e tentar se aliar à sua filha de 13 anos. E a gente vai acompanhar a narrativa sendo intercalada os capítulos entre a inquilina, a filha adolescente e a namorada atual do cara. E é isso, gente. Gostei demais e confiram a resenha. Bora pro próximo livro. Uma fantasia que eu li esse mês nacional foi O Alto da Maga Josefa. Vou deixar a capa aqui. Eu acho que eu li esse livro não foi pelo Kindle Limited, e sim que ele teve uma promoção relâmpago que do nada o e-book ficou por R$ 1,99. E ele foi a leitura do mês de agosto/setembro do Clube das Cobrinhas, do meu amigo João Vitor, do Cobra Letrada. Vão lá seguir o Vitor também no YouTube, caso vocês queiram também participar do clube do livro dele. E a gente leu essa fantasia. Eu finalizei a leitura até o fim de agosto. Eu finalizei esse livro e eu gostei demais. Eu dei 4 estrelas, porque chegou um certo momento do livro que eu percebi que meio que tinha uma formulinha da autora, que mais era um livro como se fosse de contos
do que necessariamente um livro, mas que no final tudo fazia sentido e se conectava. E, gente, eu amei a forma que a autora escrevia, a forma que ela remetia à cultura nordestina. Eu gostei demais, eu me diverti muito. Aqui a gente vai ter um caçador de monstros e demônios, bem como uma bruxa, a Maga Josefa, que é filha do capiroto, né? Porque nesse livro, quem é bruxo, mago, é filho do capirotinho. Então ele deveria caçar ela, só que no momento no início do livro vai acontecer alguma coisa que os dois vão ficar aliados contra um demônio, e aí ela vai então dar essa proposta para ele de fazerem um trabalho em conjunto, porque a missão dela agora nesse momento é caçar também esses seres das trevas. Então a gente vai ter sereia, vampiro, dragão, a gente vai ter o que mais? Demônio, vamos ter casa assombrada, enfim, a gente tem lobisomem, mula sem cabeça, eu acho. É várias histórias e cada capítulo a gente vai entrar numa aventura tentando então capturar esses monstros. Muitas vezes os prefeitos ou cidadãos da vila contratam esse caçador, ou eles ficam sabendo através das notícias de desaparecimentos ou mortes um pouco trágicas, e aí a gente vai vendo. E a nossa mocinha ali, né, a mocinha não, né, a Maga Josefa, ela sabe que quando ela morrer, a alma dela vai pro inferno, né? Ela não tem como ter salvação. E aí ela quer, de certa forma, tentar se salvar. E aí a gente vai vendo cada capítulo ela coletar certas coisas, eles se aventurar, conseguir, então, avançar na sua missão de combater o mal, etc. Ali na região de Pernambuco, Recife, enfim, várias cidadezinhas são comentadas, e eu gostei demais da forma que a autora traz, sabe? Eu gostei demais mesmo a forma que ela trouxe da escrita, da representação. Teve algumas pessoas do Clube das Cobrinhas que não gostaram, que acharam um pouco cansativo ou repetitivo demais. Como eu li um pouco mais espaçado, eu não li tudo numa sentada só, eu realmente fiquei lendo assim aos pouquinhos durante um mês. Eu não senti tanto essa questão de ser, tipo, muito Ctrl-C, Ctrl-V de cada história. Mas sim, não tem como negar que é, tipo assim, tem início, meio e fim. A cada capítulo, eles fazem a mesma jornada do herói, a mesma coisa, tudo ali. É tudo igual, só muda o que eles estão querendo caçar. Mas eu curti bastante, porque eu li no decorrer do mês todo. Então eu recomendo para você conhecer um pouco mais de uma autora nacional. Eu amei a forma de escrita dela, ela é muito sagaz. E eu gostei da mensagem final do livro, bem como todas as coisas depois se encaixaram para o encerramento da história. Teve alguns capítulos que eu gostei muito mais do que de outros, por isso que eu dei 4 estrelas. Eu acho que teve alguns que eu não curti tanto assim, por isso que eu diminuí 1 estrela. E é isso. Bora pro próximo. Bora falar sobre O Carniceiro. Vou deixar a foto aqui. Mais um suspense, lançamento que tá dando certo burburinho. Mas dessa vez muito mais burburinho lá fora na gringa do que aqui no Brasil. Veio e meio que ficou esquecido no churrasco. Li ele assim que lançou, também adicionei no Biblion e li de graça. E eu agradeço de ter lido de graça, de não ter gastado meu dinheirinho suado lendo esse livro, porque não foi um livro grandioso no gênero de suspense. Foi um livro pra mim muito mediano, que eu dei 3 estrelas. E que, se você ficar curioso na premissa, vai lá ler pelo Biblião de graça e não gastar seu dinheiro comprando o livro em si na Amazon. Porque assim, gente, eu achei que tinha uma premissa muito diferente e instigante. Eu curti demais até os 60% do livro. Eu gostei muito. Eu até comentei sobre ele na internet, no Instagram. Inclusive, me sigam nas outras redes sociais, que geralmente quando eu estou fazendo a leitura, eu vou soltando alguns diários de leitura, assim, aleatoriamente, quando eu tô curtindo a história. Eu comento e compartilho e vocês ficam sabendo de antemão. Então vão lá me seguir nas outras redes sociais e todas elas estão como Pets Livros. E, gente, eu fiquei assim surtada, tava muito fluido, muito rápido. Gente, eu li acho que 1 dia e meio esse livro, foi muito fluido. E é que a gente tinha uma premissa muito diferente, onde a gente tinha um cara que era um serial killer, que ele era dito como carniceiro, porque esses corpos eram encontrados, assim, jogados em
em lugares onde a gente via que o cara fazia certas coisas com os corpos, dilatações, assim, maltratava mesmo o corpo da pessoa, assim. Geralmente estava quebrado ossos, cortado coisas, enfim. Por isso, o carniceiro. Parecia que a pessoa realmente tinha sofrido horrores. E aí, em contrapartida, a gente acompanhava o pensamento do serial killer, então ele é um dos narradores, durante esses momentos de caça, e meio que parecia um pouco jogos mortais, porque a gente tinha uma pessoa doente que submetia outras pessoas a um jogo, então meio que ele fazia esse jogo de caça com essas suas vítimas, ele jogava essas pessoas num pântano que ficava no terreno da sua residência, e ele caçava elas, e elas passavam maus bocados com ele, ou... Enfim, gente, é bem assim, barra pesada. E daí, em contrapartida, a gente vai ver uma legista vendo e acompanhando essas vítimas, né? E que ela acredita que tenha envolvimento com um serial killer lá do passado, de anos atrás, que inclusive ela foi uma das sobreviventes. Então é isso, gente. É uma história bem envolvente e eu só fiquei desapontada mesmo com o desfecho final. Eu achei que o final foi muito vago, muito rápido. Achei que faltou, assim, um porquê do que ele estava fazendo. E o final meio que me induziu a ser enganada. E eu achei que... Eu não sabia que teria continuação, e até hoje eu não sei se tem continuação, então eu não gostei do final, eu achei muito aberto, e eu não curti esse final mesmo, eu achei muito rápido, muito mirabolante, e me fez, então, tirar 2 estrelas. E é isso, gente, recomendo? Cara, foi fluida a leitura, não foi de todo mal. Eu acho que se você é um leitor iniciante, às vezes vai funcionar melhor ainda pra você do que pra mim, porque teve muitas coisas que eu achei muito óbvias no livro, sabe? Teve algumas coisas que eu achei surpreendente, por isso que eu dei 3 estrelas. 3 estrelas não é uma nota ruim, é um livro ok, entendeu? Então se você quer um livro ok do gênero, vai aí neste suspense. Bora pro próximo. Agora a gente vem falar sobre quadrinhos HQs que eu fiz leitura durante o mês de agosto. E, gente, eu estou muito surpresa porque foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ao total. Então... Ai, Bruna, você leu 16 livros. Cara, eu li 8 livros, tá? 7 livros e um conto. E aí eu li 8 HQs, graphic novels, mangás, enfim. E, gente, por que eu consegui ler isso tudo e desencalhar todas essas leituras? Porque teve uma maratona literária lá para os meus apoiadores aqui do canal. Inclusive, se você quer ser apoiador, tem a opção Seja Membro aqui no YouTube. É R$ 7,99. Você tem vários benefícios, inclusive maratonas literárias exclusivas mensais. Então, todo mês a gente tem uma maratona literária. E no mês de agosto foi lendo HQs por 48 horas. E a gente fez uma maratona de 48 horas. Na verdade, foi um pouquinho mais, porque a gente fez uma live de esquenta. Além disso, temos sprints semanais. Então, toda semana temos uma live de sprint de leitura. A gente também tem uma live descontraída no final do mês, que é Drinks e Livros, que é mais pra gente bater um papo, conversar. Bem como temos o projeto Desencalha, onde eu faço desafios para vocês desencalharem livros da estante. E também temos sorteios de e-books durante as maratonas, todo final de mês. Então, só tem benefícios e também temos um grupo no Telegram. Então, se você quer me apoiar mais ainda no meu trabalho na internet, bora ser membro aqui do canal. E aí, gente, foi maior sucesso a maratona Lendo HQs por 48 horas. E tem vlog no canal que vocês viram bastante, inclusive esse vlog. Vou ver se eu deixo nos cards. Então, assim, gente, eu só vou comentar brevemente a avaliação que eu dei desses quadrinhos, porque eu comento muito mais nesse vlogão que eu fiz com vocês, beleza? E um dos primeiros que eu fiz a leitura foi esse mangá, Ela e Seu Gato. Eu dei 3 estrelas. Eu acho que fala bastante sobre a solitude, bem como a mulher e o empoderamento também de não se tentar se enquadrar nos padrões, de ser autossuficiente, que tá tudo bem se você não quiser se casar, não quiser ter filhos e quiser morar sozinha e ser independente. Eu gostei demais, mas eu esperava uma coisa mais leve e divertida, então por isso que eu dei 3 estrelas.
mas recomendo se você gosta de mangás. E geralmente ele tá bem baratinho. Agora, do mestre do terror dos quadrinhos, a gente tem o Junji Ito. E foi o meu primeiro contato com ele em Diário dos Gatos, do Yon e Moon. Só que, gente, esse não é um quadrinho de terror. Muito pelo contrário, são memórias e convivência do nosso autor com os seus dois gatinhos. Inclusive, temos uma página aqui onde a gente tem as fotos desses gatinhos. E aqui a gente vai acompanhar como surgiu o Yon e o Mu, o afeto do nosso autor, que ele não gostava de gatos. Quando ele se casou com a sua noiva, veio o gatinho que já morava com ela, o Yon. Depois eles adotaram o Mu. Aí toda essa questão de como ele foi conquistado pelos felinos, depois as peripécias e, enfim, traquinagens dos bichanos, o momento que um deles fugiu e ficou desaparecido, depois voltou para casa. Enfim, são experiências do nosso autor com seus gatinhos. Então, se você ama gatos, você vai adorar e se divertir bastante. E tem uma pegada que às vezes ele traz um pouco, sim, desse lado meio do terror nesse quadrinho, mas é algo bem sutil e bem leve, então não vai ficar com medo. E eu amei essa edição. Eu não sei o quanto está custando, mas eu paguei, acho que foi na Prime Day, 20 e poucos reais, e eu compartilhei quando estava em promoção esse mangá. Então, assim, se você quer saber quando os livros estão em promoção, bora entrar pro grupo de ofertas do Telegram, porque eu sempre mando lá quando tá tendo oferta e que vale a pena. Então, o preço que eu paguei nesse mangá valeu super a pena. A edição belíssima, uma história muito divertida, e eu dei 4 estrelas. Bora pro próximo. Outro quadrinho que eu terminei foi Lady Killers Volume 2. Eu ganhei da Tati, lá do Clube dos Thrillers, de aniversário. Tati, eu amei o presente. Eu dei 4 estrelas e meia. E eu gostei mais desse do que o primeiro volume, porque quem lembra quando eu li lá no Halloween o Lady Killers Volume 1, eu falei que eu senti falta de um pouco do passado da nossa personagem Josie, sobre o porquê ela começou a virar assassina de aluguel, o que aconteceu. Então aqui em Lady Killers Volume 2 a gente vai ter um pouco mais de plano de fundo do como foi a vivência da Josie quando ela era uma criança, adolescente, do porquê ela começou a se tornar assassina de aluguel, bem como neste volume aqui a gente vai ver a Josie se tornando empreendedora. Ela vai começar o próprio negócio de assassina de aluguel. Antes ela trabalhava para uma agência no primeiro volume, e aqui ela vai ser independente. Em contrapartida, a gente também vai ver um pouco do passado da sua sogra, o que eu achei bem interessante. Então eu gostei bastante e recomendo tanto o volume 1 quanto o volume 2. Bora para a próxima leitura. E o quadrinho que eu mais gostei, que eu dei 5 estrelas e favoritei durante a maratona, foi O Príncipe e a Costureira. 5 estrelas, favoritado, que obra de arte. Sério, guardei no potinho esse quadrinho e sem dúvida alguma eu nunca vou me desfazer dele. Eu sempre vou recomendar, porque é uma história necessária e bela e muito bonita. Se você tiver a oportunidade, leia este quadrinho. Ele realmente tem traços muito divertidos, coloridos. E aqui a gente vai ter a história de um príncipe que gosta de usar vestidos e a sua costureira que vai fazer as suas artes através da moda. O príncipe, ele gosta de usar vestidos e daí ele não pode, né, pela sociedade extremamente preconceituosa, um príncipe usar vestido? Como assim? E aí ele vai ser, então, né, esse príncipe Sebastian, ele vai criar a Lady Cristalina, que é uma mulher da alta sociedade que vai usar looks extremamente vibrantes, diferentes e revolucionários. E quem está por trás desses looks é a costureira. E a gente vai vendo essa amizade entre os dois surgindo, o príncipe e a costureira, uma amizade linda e posteriormente, quem sabe, um relacionamento? Você vai ter que ler para descobrir. Muito, muito fofo. 5 estrelas e super recomendo. E é da Caveirinha, tá? Do Graphic Darkside Graphic Novel. Gente, maravilhoso, comprem. Eu li também Almanac Headstopper, que eu paguei acho que 22 quando tava numa promoção, e eu compartilhei lá no grupo de promoções. E eu realmente só comprei porque ficou por esse preço, porque eu acho que quando tava no lançamento, quase 50 reais, 40 e poucos, eu ficava um pé atrás de comprar porque não tem uma história. E realmente não tem. Aqui a gente vai ter microcontos, tá? Mas a gente vai ter muito mais curiosidade de como foi o processo criativo da autora para criar Headstopper. A gente tem alguns microcontos, mas a gente tem bastante
dados do personagem, perfis dos personagens, bem como desenhos e ilustrações temáticas, como de Halloween e etc e tal. E é isso, gente. Gostei demais e eu acho que se você é fã da série, compensa comprar para você matar um pouco da saudade e saber um pouco também sobre o que tá por trás de Heartstopper na vida da Alice Oseman e como foi o processo criativo. Bora pra próxima. Nossa, um dos quadrinhos que eu mais dei gargalhada, sem dúvida alguma, foi A Senhora Butterwolf e o Barão Louco, da Julia Quinn. E também as ilustrações foram feitas pela falecida irmã. Isso foi uma homenagem da Julia Quinn. Ela veio a publicar esse quadrinho depois que a irmã veio a falecer. E pra quem não sabe, em Bridgerton, a família às vezes está lendo um livro que é sobre a Senhora Butterwolf e o Barão Louco. E aí depois ela criou essa história em quadrinhos e, gente, tem traços lindíssimos, é uma história muito doida, muito surreal de doida e muito, muito divertida mesmo. Gente, é loucuragem, mas vale muito a pena. E vira e mexe, fica por R$19,90 e super vale a pena essa edição física que, ó, tem até a orelha, então vale a pena, toda colorida. E aqui a gente vai ter a Senhora Butterwolf, que é uma garota, gente, que sofreu a vida inteira, desde quando era criança, entendeu? Só ladeira abaixo. Até que um belo dia ela acaba se passando por uma acompanhante para cuidar de uma senhora idosa. E ela vai entrar nessa família que é extremamente rica e vai conhecer o Barão Louco. E ele vai ter esse nome como Barão Louco por causa de um evento que vai acontecer, que vai acontecer tanta coisa que eu nem vou contar pra não dar spoiler, entendeu? Enfim, muito divertido e eu super recomendo, sério, muito, muito bom. Eu quase dou 5 estrelas, depois de um mês de ter lido, acho que valeria 5 estrelas pela experiência de leitura que foi muito divertida. Bora pro próximo. Tá chegando ao fim, hein? Coloca aí hashtag Inimigos do Fim e já comenta qual foi a sua melhor leitura do mês de agosto. E confesso pra vocês que um dos quadrinhos bem pesados e difíceis que eu li foi Dente de Leite. Eu dei 4 estrelas nesse quadrinho. Confesso pra vocês que eu tive uma certa dificuldade de captar toda a mensagem. E meio que eu tive que fazer uma releitura de certos trechos do quadrinho para ver se eu tinha entendido o que realmente aconteceu. Aqui vai ser um quadrinho nacional que ganhou o prêmio... que diz, ó, o primeiro vencedor do prêmio Geek, uma iniciativa Amazon, Pipoca, Nanquim e o Omelete. Então, esses autores tinham uma edição que até está disponível no Kindle Limited. E depois de ter ganhado o prêmio, eles tiveram essa edição publicada. E assim, é um quadrinho muito bonito, mas muito violento. Traços assim, onde tem essa parte preta, partes bem difíceis. E tem algumas coloridas que são trechos de memórias que a gente tem que não tem diálogo, são só imagens. E é muito pesado, vai falar sobre a maternidade compulsória, bem como violência doméstica, violência contra a mulher, abuso. Então assim, gente, é um quadrinho pesado, é realmente pesado, difícil, doloroso e que realmente não me fez ficar confortável ao fazer essa leitura. Eu dei 4 estrelas porque realmente a mensagem dele é muito impactante e me fez refletir, mas eu acho que quem for ler esse quadrinho tem que ir com cautela porque é pesado mesmo. E é isso, gente. Inclusive, essa edição eu vou passar pra frente. Uma conhecida minha já pediu ele. Porque assim, tem alguns quadrinhos que eu preciso passar pra frente pra liberar espaço na minha estante. Não que eu não tenha gostado da história, mas é uma história muito pesada e que provavelmente eu não vou revisitar tão cedo. Então eu prefiro passar pra frente. Inclusive eu comprei já ela semi-usada também. Mas essa edição é muito bela, tá? Bora pro último livro lido. E o último quadrinho é esse Lavender. Aqui temos uma edição toda bonitona. É uma pena que esse quadrinho é uma fortuna na Amazon. Eu comprei bem mais barato aqui numa feira de Florianópolis. Mas não foi tão lá barato assim. Eu paguei acho que 72 na época. E esse também eu estou me desfazendo. A minha amiga Vanessa já comprou ele. Vou postar nos correios no final do mês de setembro.
E aqui a gente vai ter uma história de um casal que vai conhecer essa ilha Lavender, que vende essa proposta de uma ilha paradisíaca para você passar alguns dias de férias. Eles são largados lá nessa ilha, eles começam a viver meio quase que, sei lá, como se vocês estivessem vivendo o filme A Lagoa Azul. Eles lá na natureza, tendo que caçar para sobreviver, para se alimentar e etc e tal. Só que coisas vão acontecer nessa ilha e a gente vai ver que não é lá bem isso que tem realmente em Lavender. E aqui atrás já diz assim, ó: estão em busca de umas férias diferentes? Têm vontade de passar alguns dias no clima mágico de uma ilha intocada? Lavender está preparada para realizar o seu desejo. Confie na gente. Levamos você direto ao paraíso, e realmente levam. Eu achei fenomenal o plot, né, o grande plot. Eu não saquei as pistas. Depois de fazer a leitura tem um prefácio, assim, tem algumas coisas que remetem aos elementos que estavam na história o tempo todo escondidos, easter eggs, assim, eu achei muito legal. Mas teve algumas coisas que eu achei previsíveis, por isso que eu tirei meia estrela, por isso que eu tirei uma estrela, porque teve coisas bem previsíveis que eu achei da história, que já desde o início eu já saquei o que ia acontecer, entendeu? Mas como aconteceu, foi diferente. Por isso que eu ainda achei que foi uma HQ surpreendente e eu dei 4 estrelas. Curti demais, foi uma leitura diferente e eu gostei muito da referência que tem por trás do plot deste quadrinho. E esses foram então os 16, gente. Se você tá até o final, comenta, #inimigos do fim. Porque, olha, deve ter ficado gigante o bruto. E é isso, gente. Foi um mês repleto de dicas boas. Muitos livros que foram 5 estrelas, 4 estrelas e meia. Teve uma outra decepção literária. Mas foi um mês que eu acho que eu li muita coisa legal. E não se comparem a minhas leituras, tá, gente? Foi um mês atípico. Foi um mês que eu não estava trabalhando. E realmente eu pude ler bastante. Foi um mês que pra mim fugiu totalmente. A média de leitura que eu leio é de 6, máximo 7 livros por mês. E eu li 16. Então, assim, provavelmente eu não vou ler essa quantidade de livros nos próximos meses, nem tão cedo. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo. Tchau!